Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa, Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Lembrando que estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje vai ser de números. Números. O nome números vem da Vulgata Latina, numerae, que faz referência aos censos que ocorreram nesse livro. Não é uma tradução do nome em hebraico, Be-Midvar, que significa no deserto. A autoria dada a Moisés. Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que nós classificamos como Pentateuco, pelo cânon cristão, e pela Bíblia hebraica é classificada como Torá, lembrando que Torá significa instrução. O livro narra, então, os 2 censos feitos, que é a contagem de homens para a guerra. O primeiro censo foi feito no 2º ano após a saída do povo de Hebreu do Egito, que contou 603.550 homens. E 38 anos depois foi realizado um novo censo com 601.730 homens. E o tema principal do livro é obediência. Então, no livro nós vemos que o livro de Números documenta o fato de que quando o povo de Deus se mantinha fiel às condições da aliança, tudo ia bem com a viagem e com as pessoas. A aliança é a aliança feita no Sinai. O livro traz a organização do acampamento. Então, o acampamento foi organizado de modo que eles podiam peregrinar e eles podiam estar prontos para a guerra, e o tabernáculo poderia ser montado e desmontado e funcionaria perfeitamente. Então, no centro estava o tabernáculo, à frente do tabernáculo, no lado leste, acampava Moisés, Arão e seus filhos, ao norte o grupo de Merari, ao sul Coate e a oeste os Gersonitas. Ao redor, então ao norte você tinha a tribo de Dan, Asher, Naphtali, ao sul Ruben, Simeão, Gade, leste Judá, Issacar e Zebulon, oeste, Efraim, Manassés e Benjamim. O ponto máximo do livro é a bênção arônica, que está em Números capítulo 6, dos versos 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Abençoar. Abençoar vem de barur em hebraico, que significa que é como se fosse uma concessão de poder. Guardar. Shemar, que também é muito próximo de obedecer. Resplandecer. Resplandecer é or, que é a luz. Então, que Deus coloca a luz dele na gente, E assim nós resplandecemos a glória de Deus. O Senhor sobre ti conceda graça. Aqui algumas traduções têm a palavra misericórdia ao invés de graça, mas no original é ren, que significa graça. O Senhor volte para ti o seu rosto, ou levante o seu rosto, Issá. Então, se você voltar o rosto para o Senhor, você vai olhar para frente, você vai olhar para cima. E lembrando que o salmista falou que eu levo meus olhos para o céu, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, vem do Altíssimo. E paz, shalom. Shalom todo mundo sabe o que é, Então, qual é essa paz? É uma perfeita harmonia, ou seja, é a paz que excede todo entendimento. E o que eu quero ressaltar daqui, vamos pegar 2 partículas, a graça e a paz. E essas partículas foram pegas por Paulo e ele usa isso em todo o final de carta. E tem um deles que é o que a gente conhece como a bênção apostólica, que muitos pastores recitam no final dos seus cultos, E Paulo então usa a graça e a paz, essas partículas tiradas da bênção aarônica, no final de todas as cartas que ele escreve. Quais foram os eventos que o livro traz? Então, o primeiro censo, logo que eles saem, a organização do acampamento, como nós já vimos, para peregrinação, para a guerra e conquista de Canaã, mostra as murmurações do povo, E a primeira murmuração que mostra lá o relato fala que o populacho que estava entre eles começou a murmurar e pedir por carne. Então, a gente tem que lembrar que, junto com os israelitas, vários povos que eram escravos no Egito saíram de lá. E esses povos que começaram a murmurar.
mas você lembra que a murmuração é como se fosse um fermento na massa, né? Espalha por tudo. Então, não ficou só por esse populacho, todo mundo, um começou a murmurar, todo mundo começou a murmurar, né? Lindo. E o relato dos espias, né? Então foram escolhidos 12 homens, né? Um representante de cada tribo. Eles voltaram, todo mundo, não, legal, legal, mas 10 homens falaram, não, é legal, é ótimo, tem a comida assim assado, né? Aquelas caixas de uva gigante, mas tem gigante. Mas as cidades são fortificadas com muralhas gigantes, né? E só 2 pessoas falaram, não, pela força do Senhor nós vamos conseguir, Josué e Calebe. E Josué, só para a gente saber, o nome dele era Oséias, e Moisés que muda o nome para Josué. O livro relata a rebelião de Coré, Datã e Abiram. Coré junto com 250 homens se levantaram, esse grupo se levantou contra a autoridade de Moisés, né? E o relato mostra que rebelião não é nada legal, né? Então, o que aconteceu? Moisés chamou todo mundo, né, para ficar fora, na frente das suas tendas, mas ficar distante desse povo. E ele falou assim, olha, se esse grupinho morrer de morte natural, significa que Deus realmente não escolheu a mim e a Arão para estar à frente do povo. Mas, se a terra se abrir e engolir todo mundo, significa que Deus nos escolheu. E o relato fala, assim que Moisés acabou de proferir essas palavras, a terra se abriu e engoliu eles e toda a família, filhos e esposas e os animais. Então, liçãozinha, não se rebele. A vara de Arão que floresceu. Pouco depois vieram de novo. Ah, é realmente vocês que tem que ser o líder, né? Por que não põe um líder de cada um? Aí Deus fala para Moisés, fala para escolherem homens, né, um representante de cada tribo. Arão será o representante da tribo de Levi e eles tragam as suas varas. Nós vamos colocar as varas na tenda, dentro da tenda do concerto, e a vara que florescer será a vara de quem eu escolhi para ser o líder. Adivinha qual vara amanheceu com flores e amêndoas? A vara de Arão. E a vara de Arão, depois nós sabemos que junto com o potinho com maná e as tábuas da lei ficaram dentro da Arca da Aliança. Mostra a morte de Miriam e de Arão, mostra a serpente de bronze, né? Aqui outra vez o povo estava murmurando, reclamando, Deus mandou serpentes que o picavam e o povo morria. Moisés, então, intercede pelo povo e Deus fala para ele fazer uma serpente de bronze e levantar. E todo aquele que olhasse para a serpente iria ser salvo da picada. Infelizmente, essa serpente que Moisés fez se tornou um ídolo. E nós veremos que lá na época de Crônicas, esse ídolo vai ser destruído por um dos reis. O livro mostra as vitórias que eles tiveram pelo caminho, mostra o episódio que teve com Balaque e Balaão, que Balaque pede para Balaão amaldiçoar o povo de Deus quando eles estavam passando, né? Balaão era um profeta. Ele vai e a jumenta empaca no meio do caminho. Ele bate no jumento e o jumento pega e fala, filho, você não tá vendo que tem um anjo na minha frente que não tá me deixando andar? Aí ele conversa com a jumenta, acaba indo e quando chega lá, ao invés de amaldiçoar, ele só profere bênçãos. Mostra o segundo censo, né, que foi feito com os homens de guerra, acima de 20 anos, e mostrou um censo feito para os levitas, né? Esse censo foi um pouquinho diferente, porque eles contaram todos os bebês que tinham mais de um mês de vida, né? Então, todos os bebês a partir de 1 mês de idade foram contados no censo dos levitas. As tribos de Gade, Ruben e metade de Manassés decidiram ficar do lado de cá, né, nas terras de Jazer e Gileade. E eles fizeram uma promessa, que na época da conquista os homens de guerra iriam atravessar o Jordão e iam deixar os filhos e as esposas e os idosos, né? E após a conquista eles poderiam voltar para cá. E essa promessa foi cumprida. Mostra a escolha de homens responsáveis pela divisão da terra, lembrando que as terras foram divididas de acordo com o censo feito logo antes, né, 38 anos depois, né, do primeiro censo. E as terras foram divididas, então, de acordo com o número de cada tribo, né, com o número de pessoas, né, pelo censo. A separação de cidades para os levitas e cidades refúgios, né, que elas coincidiam, né.
Então, os levitas, eles não herdaram terra, mas eles foram espalhados entre as tribos. Então, tinha algumas cidades que eram destinadas para os levitas em cada uma das tribos, para que eles pudessem cuidar do povo. E algumas dessas cidades foram designadas como cidades refúgios. Lembrando que as cidades refúgios eram para as pessoas que tivessem matado alguém por acidente e a família desse alguém se irou contra ela e não poderia matá-lo, porque a morte foi um acidente. Então essa pessoa podia fugir para uma cidade refúgio e lá permanecer até que a ira da família se apaziguasse ou que o sacerdote da cidade morresse. O livro termina com esse verso: são esses os mandamentos e as ordenanças que o Senhor deu aos israelitas por intermédio de Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, do outro lado de Jericó. Então, o importante é mostrar o quê? Que ele está ressaltando os mandamentos. Então, nós temos que conhecer a palavra de Deus e obedecer. Amém?